Oi turma, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, em casa, se cuidando, mesmo entediados, mas tem muita série na Netflix, filme, nos streams para colocar em dia. E além dessas séries, desses filmes e tudo que vocês vão colocar em dia, é importante também a gente manter a mente trabalhando com os conteúdos do terceiro ano do ensino médio, até porque até o momento a gente não sabe o que vai acontecer com o Enem e com os vestibulares das outras universidades e faculdades. Né? Muito provavelmente, ao que tudo indica, até o momento, né, vão se manter no final do ano. Eu acho que muito provavelmente esses vestibulares que tem no meio do ano, essas universidades e faculdades particulares, eu não acredito que elas vão acontecer, talvez sejam adiados para o segundo semestre ou até mesmo sejam suspensos. Né? Tem muita discussão ainda se o Enem vai se manter esse ano, mas a gente vai precisar estar preparado para ele mesmo que se mantenha ou que ele seja adiado. Né? E para além do Enem, né, que vocês vão fazer, vocês precisam também concluir o terceiro ano do ensino médio. Né? Então a gente vai começar com essas videoaulas para compensar as aulas durante esse período de quarentena. Eu sei que você sabe que essas aulas, videoaulas, aulas à distância não são a melhor forma, né? Porque às vezes a dinâmica do dia a dia é muito mais interessante, muito mais fácil para a gente tirar dúvidas, para eu olhar e olhar para a cara de vocês para ver se vocês têm dúvidas ou não, e para a gente ir se ajudando, exercitando junto, olhando cada um fazendo. Mas a gente vai precisar agora de um pouquinho mais de responsabilidade e de disciplina para assistir as videoaulas, para responder os exercícios que vão vir junto com essas videoaulas e para vocês também tirarem as dúvidas assim que for possível. Ou seja, ao final de todos os vídeos eu vou deixar o meu e-mail, meu Instagram, que vocês podem enviar as dúvidas que vocês tiverem do assunto que a gente estiver trabalhando, de assuntos que já passaram, ou até se vocês já tiverem, quem já estava na curiosidade aí, já vinha estudando, dando uma olhada no módulo, dando uma lida no estudamento que tinha por vir, se também tiver outras dúvidas, pode mandar também. Para as pessoas que também estão estudando outros assuntos do segundo e do primeiro ano, já se preparando para os vestibulares, também podem mandar essas dúvidas, certo? E eu vou respondendo vocês à medida do possível. Tentar sempre responder. E o meu à medida do possível, que você sabe, é o mais rápido possível. Né? Eu não consigo não responder logo as dúvidas de vocês. Mas vocês podem mandar, não se acanhem, mandem as perguntas que eu vou respondendo para vocês, certo? Então, dando uma recordadazinha, o que a gente começou a estudar este ano, que é um dos assuntos principais e um assunto que cai muito nos vestibulares, principalmente nos vestibulares das universidades e faculdades particulares, né? Já que ainda a gente tem as áreas separadinhas, né? Que é diferente do Enem. O Enem às vezes cai muito, mas cai pouco, mas sempre cai. Ano passado só teve uma questão teórica sobre o conteúdo que está vendo, que é genética, mas às vezes cai muito. Mas vocês podem ter certeza que sempre vai ter, no mínimo, uma questão de genética a ser explorada. E aí pode ser uma questão de genética teórica e uma questão de genética, ou uma questão de genética mais prática, né? Dos cruzamentos, das condições genéticas, né? Das doenças, dos tipos diferentes de heranças genéticas. Né? Quando a gente fala de heranças genéticas, para a gente dar uma recordadazinha, a gente está falando sobre hereditariedade. O que era a hereditariedade que a gente aprendeu lá? A hereditariedade era a transmissão de características de um indivíduo para seus descendentes, ou seja, a transmissão de características de uma geração para outra e para outra assim seguida. Né? Então a gente viu lá no começo do ano que desde a Grécia Antiga, lá Aristóteles, Ptolomeu, Platão, todos aqueles pensadores, eles tentavam buscar explicações plausíveis ou racionais para tentar entender como é que aconteciam os processos de transmissão de características de uma geração para outra. Né? E aí a gente viu vários casos, né? os pré-formismos, a epigênese, a pangênese, ou seja, a gente viu várias ideias e vários princípios diferentes, que foram ganhar força, principalmente esse processo dessa compreensão, né, foi ficando cada vez mais forte com a descoberta do DNA, do núcleo, do funcionamento e atuação dos gametas, principalmente lá do DNA lá no início do século passado. Né? Então lá no começo dos 1900 foi que se foram entendendo a importância e o funcionamento dos gametas do DNA na transmissão das características.
Mas muito antes, a gente viu lá que muito antes desses princípios, a gente já viu lá que tem um sujeito lá que foi descoberto, os trabalhos dele, que foram muitos anos antes, lá próximo do período em que o Charles Darwin lançou o seu livro A Origem das Espécies, que tinha tratado da evolução, que foi o naturalista lá, o monge Gregor Mendel, que estudava a questão da hereditariedade, ou seja, transplante de características lá com as plantas de ervilha, né? Então ele já tinha descoberto, mesmo sem conhecer os mecanismos propriamente ditos assim, dos gametas, do processo de como é que acontecia os detalhes da fecundação. Ele não tinha conhecimento do DNA, dos genes, como os genes se expressavam, mas mesmo sem conhecer isso tudo, ele conseguiu, a partir de suas observações, de seus experimentos, entender como tudo isso funcionava. Ou seja, como é que a hereditariedade acontecia, como é que as características se expressavam, como elas eram transmitidas para os seus descendentes, né? Então foi a partir desses experimentos que ele fez lá com os cruzamentos de ervilhas, né? Utilizando plantas puras com características diferentes, observando o surgimento daquilo que é chamadas plantas híbridas, né? Que eram aquelas plantas que eram frutos do cruzamento entre plantas puras distintas. Então, a partir desses cruzamentos dele, ele foi lá e conseguiu perceber qualitativamente e quantitativamente, ou seja, o grande salto dele foi conseguir perceber que existia um padrão numérico para a herança de características. Ele foi lá e descreveu a sua primeira lei, né, que era a lei da segregação dos fatores. Ou seja, ele entendia que cada característica de um ser vivo ela é determinada por um par de fatores, e esses fatores se segregavam na formação dos gametas de forma pura e independente. Ou seja, o que ele dizia era o quê? Você tinha dois fatores que determinavam uma característica e eles eram passados para os seus descendentes a partir dos gametas. Então, quando esse indivíduo ele formava um gameta, esses fatores eles se dividiam, se segregavam, certo, para cada gameta. Então ia um para um gameta, um para o outro, e era passado para os seus descendentes de forma independente, certo? Isso que ele chamava de fatores nada mais é do que os genes, que foi descoberto muitos anos depois, né? Ou seja, ele entendeu o mecanismo de funcionamento dos genes, ele entendeu o mecanismo de expressão dos genes, ele entendeu como esses genes eram passados de uma geração para outra, ele entendeu, ele quantificou, ou seja, ele fez a regra para entender, você saber, você entender o que esperar de cada tipo de cruzamento, mesmo sem conhecer o DNA, os genes, ele não sabia disso tudo, ou seja, ele descobriu o mecanismo de funcionamento antes de saber exatamente o que é que fazia aquilo funcionar. Então isso foi bastante importante nas ideias e nos experimentos de Mendel, né? Que trabalhou com as ervilhas, que a gente viu por quê? Porque elas eram plantas pequenas, de ciclo reprodutivo rápido, elas eram hermafroditas, né? Ou seja, tinham os dois sexos biológicos na mesma planta, que permitia a autofecundação para tornar as plantas puras em suas características. Elas se tornavam maduras muito rápido, né? Ou seja, elas chegavam na idade reprodutiva muito rápido. Então, tudo isso foi importante. E aí a gente viu também que tinham aqueles conceitos genéticos que a gente vai utilizar até o final de genética, né? Aqueles principais conceitos, né? Que eram os alélos, né? Ou seja, aqueles pares de genes que estavam presentes em cromossomos homólogos, e eram aqueles cromossomos homólogos, os cromossomos que tinham o mesmo formato, a mesma estrutura, e se localizavam em pares. Ou seja, os cromossomos homólogos nada mais são do que aqueles cromossomos que a gente herdou, um do nosso pai e o outro da nossa mãe, né? Então, em nosso cariotipo, ou seja, no conjunto de cromossomos da nossa espécie, no caso da espécie humana a gente tem 46 cromossomos, significa dizer o quê? Que 23 a gente herdou do nosso pai, 23 a gente herdou da nossa mãe. Então, os alelos gênicos que vão expressar as características, nossas características, eles vão estar, um gene vai estar em um cromossomo homólogo, que a gente viu do nosso pai, e o outro no cromossomo homólogo que a gente recebeu da nossa mãe. Para eles serem considerados alelos, eles têm que estar em cromossomos homólogos e no mesmo locus gênico, ou seja, na mesma posição nos cromossomos homólogos. Se eles estiverem em posições diferentes ou em cromossomos não homólogos, a gente diz que eles são genes não alelos. Mas via de regra, os genes e as características vão se expressar a partir de genes alélos, né? A gente vai ver mais para frente alguns tipos de interação gênica, ou seja, interação e ligação gênica que pode ocorrer em genes que não são necessariamente alelos,
mas que podem atuar juntos e funcionar juntos, certo? Outros conceitos que são fundamentais para a gente entender um pouco de genética era a noção de dominância e a noção de recessividade. O que eram isso? Como a gente dizia que um alelo é dominante? Um alelo a gente dizia que ele era dominante quando? Quando, como eu falei, as características são expressas a partir de dois genes em cada alelo, certo? Então, o alelo, na dupla de genes, então cada alelo, essa dupla de alelos vão determinar uma característica. Quando essa característica é determinada apenas na presença de um desses alelos, ou seja, você não precisa de dois tipos de alelos iguais para que uma característica se expresse, a gente diz que esse alelo ele é dominante, ou seja, você pode ter os dois genes iguais ou basta ter a presença de um deles para dizer que ele é dominante. Quando a gente diz que os alelos são recessivos, é que eles só expressam características se eles vierem em dose dupla, ou seja, ambos os alelos do par serem iguais, certo? Se um deles for diferente, sua característica não se expressa. Então esse é o caso de dominância, ou seja, é um alelo que na presença de um outro alelo diferente, o dominante ele consegue expressar suas características. O recessivo não, ele só expressa suas características se ele tiver em dose dupla, que é aquele termo que a gente chamava de homozigose. Ou seja, quando os genes são homozigotos, significa dizer que eles são iguais, certo? Você pode ter homozigotos recessivos, quando os dois genes são recessivos, ou homozigotos dominantes, quando os dois genes são dominantes. O outro caso são os que a gente chama dos alelos heterozigóticos, ou seja, quando você tem um alelo de cada tipo, um alelo dominante e um alelo recessivo. Nesse caso dos heterozigotos, a gente vai ter a expressão da característica dominante, certo? A característica recessiva é silenciada. Deu para recordar isso tudo? E os outros casos que a gente viu foi o caso de dominância completa, né? Que era o caso onde você só tem expressão de duas características, ou a característica dominante ou a característica recessiva. A gente viu o caso da semidominância, né? A dominância incompleta, né? Que era o caso que os organismos heterozigotos apresentavam uma característica intermediária, não era uma característica nem do alelo dominante, nem uma característica dos alelos recessivos, né? Aí também tem um termozinho que utilizava bastante, que é ausência de dominância, ou seja, um alelo não domina o outro, certo? Mas aí esse conceito ele se mistura bastante de um autor para o outro. E a gente também viu um dos casos de herança, que era o caso de heranças de genes letais, ou seja, aquele gene, quando ele aparecia, levava o indivíduo à morte antes do nascimento ou antes da maturidade sexual, né? E aí nesse caso a gente pode ter genes dominantes ou genes letais dominantes, tem algumas condições, e outras que se expressam em genes letais recessivos, o que alterava a probabilidade de indivíduos no nascimento, né? Então alterava aquela proporção encontrada por Mendel, né, de 3 para 1, que é 3 dominantes para 1 recessivo no cruzamento dos indivíduos híbridos, ou seja, no cruzamento dos indivíduos heterozigóticos, certo? Vou botar aqui uma coisa aqui só para lembrar, para vocês verem se vocês se recordam isso antes de a gente dar prosseguimento à parte do conteúdo. Lembra aqui os exemplos de cruzamento. Então aqui é só para vocês verem se estão bem lembradinhos mesmo daqui. Então, como é que fazia lá o cruzamento? Aí eu estou colocando aqui o exemplo que percebi que foi o que mais todo mundo conseguiu fazer, né, dos cruzamentos, que era aquele usar o quadro de Prunetti para a gente poder desenvolver os cruzamentos. Então lá no exemplo aí que está acima, o cruzamento entre dois heterozigotos, tá? Um azão azinho com azão azinho. Então como é que a gente construía o quadro para descobrir quais são as proporções dos descendentes, né? Então o que a gente fazia? A gente colocava lá em cima e na lateral aí, então de rosa, tem gametas, ou seja, a gente coloca aí os genótipos dos pais, né? Aí não interessa a ordem, mas tem que colocar aí na parte de cima o genótipo, ou seja, os alelos de um dos genitores, né? E aí na lateral esquerda vocês vão colocar o genótipo lá no cantinho do outro genitor. No caso aí os dois são iguais, ó. Tá lá em cima azão preto e o azão também ali
no caso azulzinho, o roxo, não sei, acho que deve ser roxo, né? Então tem lá, dos genitores, certo? Então cada um desses dos pretinhos e dos azuis, eles vão representar um dos gametas lá dos genitores, né? Lembra lá da que eu comentei, acabei de comentar da lei de segregação, da primeira lei de Mendel, da segregação dos fatores, ou seja, a pessoa tem azão, azinho, quando for formar os gametas, esses alélos vão se separar e cada um vai na mesma proporção e de forma independente para um gameta diferente. Então a gente vai ter um gameta lá azão e um gameta azinho, e no preto, né? E ali no azul clarinho também um azão e um azinho, certo? Então o que, é que vai acontecer? Quais são os possíveis descendentes que a gente vai encontrar nesse cruzamento? Então vocês vão combinando gameta com gameta. Então começando lá com o azão azul, né? Então azão com azão, vai ficar azão, azão. O azão azul lá com o azinho preto, o azão, azinho. E aí eu vou e cruzo o outro gameta também ali, o azinho do azul. Então vai ficar azão preto, azinho azul, azinho preto com azinho azul. Então esses quadrinhos aí que estão no meio são os prováveis genótipos dos descendentes desse cruzamento aí, certo? Então os filhos desse cruzamento aí, exemplo, eles podem nascer iguais aos pais, ou seja, 2 desses 4 podem nascer iguais aos pais, azão, azinho. Um pode nascer azão, azão, ou seja, homozigoto dominante, diferente dos pais, né? E um também pode nascer azinho, azinho, ou seja, homozigoto recessivo também diferente dos pais. Então essa é a proporção. Veja quando está falando de proporção e de probabilidade, ou seja, de chance de um evento acontecer, não é uma certeza de que um evento acontecer, mas que dentro daquele universo de eventos que podem acontecer, eles podem acontecer nessa proporção aí. Então azão, azão pode nascer um de 4 possibilidades, azão, azinho pode nascer um 2 de 4 possibilidades, e azinho, azinho pode também nascer um de 4 possibilidades. Ou seja, a gente tem uma metade de chances, 50% de chances dos filhos nascerem com o mesmo genótipo dos pais. A gente tem 25% de chance dele nascer homozigoto dominante e 25% de chance, ou seja, um quarto, dele nascer homozigoto recessivo, certo? Então, esse cruzamento aí eu trouxe para relembrar vocês porque é fundamental, ou seja, vocês têm que lembrar, não lembra que eu bati isso muito, estou reforçando aqui. Vocês têm que aprender a fazer os cruzamentos para vocês poderem conseguir desenvolver as questões, certo? Ou seja, responder as questões. Se vocês não souberem fazer o cruzamento, que é o básico, vocês não vão conseguir prosseguir no assunto. Então tem que reforçar. Eu vou deixar mais exercícios sobre cruzamentos para vocês irem exercitando, porque também só vai conseguir aprender exercitando. Então a primeira coisa que você tem que saber é fazer os cruzamentos para depois parar para entender a interpretação do que a questão está dizendo, certo? Como vocês viram lá no primeiro simulado e nas questões que eu vou deixar. Então, se vocês conseguirem interpretar a questão, o que a questão está pedindo, as informações sobre os cruzamentos que ela está lhe dando, mas se você não souber fazer esses cruzamentos, se você não souber aplicar o quadro do planeta ou os outros métodos que eu expliquei, que vocês façam do jeito que vocês acham melhor, vocês não respondem a questão. Da mesma forma que vocês só souberem fazer os cruzamentos e não souber interpretar a questão, não vai para lugar nenhum. É fundamental agora nesse começo, e vocês observaram no simulado, que vocês têm que, por mais que vocês consigam, ou acho que consigam já fazer os cruzamentos direto de cabeça, é bom vocês irem colocando no papel, porque isso vai fazendo com que vocês assimilem. A cada nova tentativa, vocês vão assimilar um pouco mais esse conteúdo, ou seja, vocês vão conseguir assimilar melhor essas questões, certo? Então, a partir disso aí de que a gente já sabe, a gente pode falar um pouco sobre probabilidade básica e a aplicação da probabilidade básica nas questões que envolvem genética, certo? Então, o que é probabilidade? Seria essa probabilidade básica. Então, a probabilidade seria o quê? Exatamente, seria a chance de um evento acontecer dentro de um mundo de possibilidades de 2, 3 ou mais eventos possíveis, certo? Que foi o caso aqui que eu botei aqui, olha, aqui em cima. Ao lançar uma moeda, qual é a probabilidade de sair cara? Quando você lança uma moeda, ou seja, uma moeda ela tem dois lados, o cara ou coroa, certo? Então, nesse caso do lançamento da moeda, a gente quer que caia cara, é um evento. E qual é o universo de possibilidades que podem acontecer? Quando você lança uma moeda,
ou essa moeda cai cara ou ela cai coroa, certo? Então ela tem dois eventos possíveis, certo? E eu quero saber um desses eventos, ou seja, se eu lançar essa moeda, qual é a probabilidade de sair cara? Então como é que eu consigo representar essa probabilidade? Então eu coloco ali, a probabilidade de sair cara vai ser igual ao quê? Em cima, ali, eu vou colocar aqui o número de eventos desejados. Qual é o número de eventos que eu desejo? Eu estou desejando um evento, que é o quê? A probabilidade da moeda sair cara, certo? Então, meu evento desejado é 1. Qual é o universo de eventos possíveis que podem acontecer? Ou sair cara, ou sair coroa. Então, são dois eventos possíveis. Então, ali eu estou colocando ali 1, que é o número do meu evento desejado, que é sair cara, e embaixo do universo possível, que no caso da cara e da coroa são 2. Então a probabilidade de lançar uma moeda e essa moeda sair cara é de 1, que é o que eu desejo, sobre 2, que é o máximo de eventos possíveis, ou seja, é de 1 sobre 2, ou 1,5, ou 50%, certo? Então essa probabilidade ela se aplica, esse método ele se aplica para outras probabilidades. Por exemplo, se eu for lançar um dado, certo? Um dado, ele tem quantos lados? Tem dados que tem vários lados, né? Tem dados de 20, de 18, 40, mas o dado mais comum é o que tem 6 lados, né? Então, se eu lançar um dado, então supondo assim que, qual é a probabilidade, qual é a chance de eu lançar um dado e sair o número 6? Então, quantos eventos possíveis podem acontecer no lançamento de um dado? Se ele tem 6 lados, no máximo que pode acontecer são 6 eventos. Mas eu quero saber qual é a chance de eu, ao lançar um dado, sair o lado 6. Então, se eu seguir aqui por esse mesmo exemplo, eu vou fazer o quê? No caso do dado, o número de eventos que eu desejo é 1, que é sair o número 6. Então, lá em cima eu vou colocar 1. Qual é o número total de eventos possíveis que pode acontecer ao lançamento de um dado? 6 eventos. Então, nesse caso, ao lançar um dado e ele caiu o número 6, então nesse caso a probabilidade disso acontecer vai ser que 1, que é o número de eventos que eu desejo, que é cair o número 6, sobre 6, que é o número total de eventos que podem acontecer. Então, ao lançar um dado, a probabilidade de cair o número 6 é de 1 sobre 6, certo? E aí esse evento se multiplica para outros casos, né? Um baralho. O baralho tem 52 cartas. Então eu quero ir lá, as cartas estão lá misturadas, eu quero puxar uma carta e ser o as de copas, certo? Qual a probabilidade disso acontecer? A probabilidade disso acontecer é o quê? Então, qual é o número de eventos que eu quero que aconteça? 1, né? Que é o as de copas. Qual é o número total de eventos que são possíveis? Então, lá numa caixinha de baralho, a gente tem 52 cartas. Então, qual é a probabilidade de eu puxar no baralho e sair o as de copas? Vai ser 1 sobre 52. Ou seja, nesse caso aí, a gente está tratando de eventos aleatórios. Certo? Então, qual é a chance de um evento aleatório ocorrer dentro daquele universo? Então, dentro daquele universo de possibilidades, qual é a chance de sair o evento aleatório que eu desejo? Na genética é a mesma coisa. Então, qual é a probabilidade, qual é a chance de um indivíduo heterozigoto, ou seja, azão, azinho, qual é a probabilidade dele gerar gametas com o alelo azão ou gametas com o alelo azinho, certo? A probabilidade vai ser a mesma, né? Ou seja, ele pode formar 2 tipos de gametas, ou o azão ou o azinho. Então esse é o universo total. Mas se eu quiser, por exemplo, saber qual é a probabilidade de ele gerar um gameta azão, então vai ser em cima lá, eu vou colocar o valor do evento que eu espero, que é 1. Qual é o universo de eventos que podem acontecer? Ou nascer o gameta azão, ou gerar o gametazão, ou gerar o gametazinho. Então a chance é o quê? De 1 sobre 2, ou seja, 50%, certo? Então isso é aquilo que a gente já vinha trabalhando, já vinha vendo lá no quádruplo negro. É a aplicação quádruplo negro que foi criada a partir da noção dessa probabilidade básica, ou seja, a gente entender os eventos aleatórios que podem acontecer, a gente querer saber um desses eventos, como vai acontecer, ou seja, o que a gente espera de um desses eventos, e entender que existe um universo de eventos que podem acontecer ali, certo?
Quando a gente fala de probabilidade, a gente está falando de a chance de um evento aleatório acontecer dentro de um universo de eventos possíveis. É que complexo, ou seja, quando a gente diz que a chance de alguma coisa acontecer, não é a certeza absoluta que aquele evento vai acontecer, certo? É a chance, é a possibilidade, certo? Pode ser que aquilo não aconteça, pode ser que você jogue, por exemplo, um dado, você pegar um dado e jogar, quero que dê o número 6, você pode jogar 200 vezes e não sair a probabilidade que você espera, ou seja, não aconteceu o evento. Então é a chance daquele evento acontecer, não é a certeza absoluta que ele aconteça. Agora assim, quanto mais tentativas você faz, quanto maior o número de tentativas, mais esse evento vai acontecer na proporção esperada. Tá? Então lembra lá no experimento de Mendel, como fez aquele cruzamento, ele gerou 8.000, sei lá, 10.000 ervilhas. Então quanto maior o número, mais ele as probabilidades dos eventos esperados, elas iam acontecendo cada vez, os números totais iam chegando cada vez mais próximos das possibilidades brutas, certo? Então se você lançasse lá o dado, vamos supor, 1000 vezes e querendo cair no número 6, muito provavelmente um sexto desse valor total vai ser o valor que você vai encontrar, certo? Então foi isso um pouco do que eu estava dizendo aqui nesse exemplo da moeda. Tem um caso assim que quando um evento acontece e ele é independente de outro evento acontecer, ou seja, você tem mais de um evento que você lança o dado, a moeda, cara, você vai lançar a moeda 2 vezes, tipo, então eu quero que saia cara na primeira, qual é a chance? 1/2. Se eu lançar essa moeda de novo, a probabilidade ela não se altera, certo? Porque são eventos independentes. Ou seja, cada vez que eu lanço a moeda para cima, cada vez que eu lanço o dado para cima, e eu espero algo que algum evento aconteça, ou seja, eu lançar a moeda a primeira vez, e eu quero saber qual é a chance de sair cara. A chance é 50%, metade. Quando eu lançar a segunda vez, a chance vai ser de quanto? Também de 50%. Se eu lançar uma terceira vez, a chance vai ser de quanto? Também de 50%. A mesma coisa do dado. Cada vez que eu lanço o dado, a probabilidade de cair aquele meu evento esperado vai ser sempre a mesma. Quando isso acontece, ou seja, quando você tem vários eventos múltiplos e os eventos, ou seja, a probabilidade deles acontecerem ser independentes, aí a gente vai dizer que aí são eventos de natureza independente, certo? Então aí eu coloquei aqui, tem duas possíveis relações entre eventos esperados e os números de eventos possíveis. Então aí está, vamos dizer assim, a equaçãozinha básica, né? Então a probabilidade, esse P, vai ser igual ao quê? Aos eventos esperados, que é o que a gente espera que aconteça, sobre o número total de eventos possíveis daquele fenômeno, certo? Então, por exemplo, só para dar mais um exemplo sobre eventos independentes, o que poderia ser isso? Então a pessoa vai ter um filho, ou uma filha, né? Então o casal está lá, a mulher está grávida. Qual é a chance de nascer do sexo masculino? Qual é a chance de nascer do sexo feminino? Então, ou nesse caso aí, ignorando os hermafroditas, ou nasce do sexo masculino ou nasce do sexo feminino, certo? Então o número total de eventos possíveis, olha lá, os eventos possíveis está lá embaixo, é o número 2, porque é o menino ou menina. Aí se você perguntar lá, eu quero que nasça, sabe qual é a probabilidade de nascer menino? Então é um evento dentre todos os possíveis. Então a probabilidade de nascer menino é 1/2, 50%. Qual é a probabilidade de nascer menina? 1/2, 50%, certo? Aí esse casal tem um primeiro filho, nasce uma menina. Qual é a probabilidade de um segundo filho sair uma menina? 50%, 1/2. Aí eles têm um filho e outra menina. E um terceiro filho, qual a probabilidade de sair uma menina? 1/2, 50%. E no quinto filho, 1/2. E se tiver 50 filhos, qual a probabilidade? Ou seja, casal teve 50 meninas. Qual é a probabilidade de nascer um menino? 50%. E qual a probabilidade de nascer uma menina? 50%. Ou seja, eu estou dizendo que esses eventos, eles são independentes um do outro. Ou seja, para um evento acontecer, a probabilidade dela não se altera, ou seja, a sua relação não se altera, porque ele vai manter a mesma probabilidade. Ou seja, eventos independentes, eles não alteram a probabilidade um do outro, certo? Eles são independentes, como o termo já diz, né? Aí daí a gente deriva uma regrazinha que a gente chama da regra do E. Ou seja, o que é essa regra do E?
é a probabilidade de dois ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, eu quero saber qual é a probabilidade de nascer, da pessoa ter dois filhos e os dois filhos nascer um menino e um menina. Qual é a probabilidade disso acontecer? Então, como é que eu vou descobrir essa probabilidade? Ela vai ser igual ao quê? Ao produto das probabilidades que ocorrem separadamente. Ou seja, a regra do Euler define o quê? Que a probabilidade de dois eventos independentes ocorrerem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, vai ser o produto. Então eu vou pegar a probabilidade de um e multiplicar pela probabilidade do outro evento. Então, se eu falei lá que a probabilidade de lançar uma moeda e sair cara é 1 sobre 2, então se eu fizer um segundo lançamento, qual é a probabilidade de sair cara também? Ou seja, qual é a probabilidade de eu lançar duas moedas e cair cara nas duas? Aí, por que a regra do Euler, tá vendo? Vou lançar duas moedas. Qual é a probabilidade da primeira cair cara e da segunda cair cara? Como é que eu vou fazer isso? Se eu sei que a probabilidade de eu lançar uma moeda é de 1 sobre 2 e sair cara, então eu vou fazer o quê? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Nesse caso aí, a probabilidade de eu lançar duas moedas, na primeira sair cara e na segunda sair cara, a probabilidade vai ser de quanto? De 1/4, certo? Essa é a probabilidade de eventos simultâneos, independentes, acontecerem ao mesmo tempo, simultaneamente. A outra regra é a regra do ou seja, a gente fala aqui na regra do o seguinte, que a probabilidade de dois ou mais eventos mutuamente exclusivos ocorrerem vai ser, no caso, igual à soma das probabilidades de ocorrerem separadamente. O que é que isso significa dizer? Nesse caso aí da regra do é quando a gente está falando de eventos e esses eventos eles são excludentes. Como assim, professor? Por exemplo, eu quero lançar duas moedas e eu quero que saia cara ou coroa. Por isso que é a regra do ou seja, sempre vai aparecer esse ou aí no meio. Então, nesse caso, uma probabilidade está excluindo a outra, certo? Então, nesse caso que eu faço, eu pego a probabilidade de um evento e somo a probabilidade do outro evento, certo? Então, quando eu digo qual é a probabilidade de eu lançar moedas e cair cara ou coroa, então qual é a probabilidade de sair cara? 1 sobre 2. Qual é a probabilidade de sair coroa? 1 sobre 2. Nesse caso, na regra do como um evento exclui o outro, eu somo. Então eu vou fazer 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Nesse caso aí dá 100%, certo? No próximo videoaula, para não prolongar muito, isso é muito cansativo porque é muita informação, eu vou trazer exemplos e algumas questões para a gente ver na prática como é que a gente aplica essas regras, certo? Espero que vocês tenham entendido até aí. Qualquer dúvida, mande aí no meu e-mail ou no meu Instagram que eu respondo a vocês na medida do possível. Na próxima videoaula eu vou exemplificar essas regras do I e do OU para a gente ver como elas podem aparecer nas questões e a gente vai ver alguns detalhes a mais que envolvem essas questões.